E aí galera, suave, belezinha? Boa tarde para vocês, bom dia ou boa noite, seja lá o que for. Mais uma aula aqui do professor Lalá e todos sejam bem-vindos. Essa aula corresponde ao primeiro ano do ensino médio, tá? Mas é uma aula que causa um certo impacto também para algumas turmas do segundo, do terceiro e até mesmo do Fundamental 2. E essa aula, ela corresponde à democracia grega versus a democracia contemporânea. Então a gente vai estar abordando aí alguns assuntos para que esses estudantes não façam confusões, porque alguns estudantes às vezes eles questionam: ei professor, quer dizer que a democracia ela foi criada lá na Grécia Antiga e ela tem alguma coisa a ver hoje também com a democracia atual? Algumas coisas sim, porém boa parte das coisas não. Então, isso daí a gente vai estar vendo agora. Por isso que o tema da aula é isso, né? Democracia grega versus democracia contemporânea. Então, ao falarmos do legado dos gregos para o mundo contemporâneo, né, a gente sempre vai perceber que muitos textos, muitas escrituras ressaltam como as experiências políticas experimentadas em Atenas. Então, essas políticas serviram de base para, digamos assim, uma construção do regime democrático. Então, a luta pelo fim dos privilégios aristocráticos e a consolidação de uma sociedade com direitos mais amplos, essa daí teriam sido os pilares e dessa forma de governo. Então, contudo, não podemos afirmar que a ideia de democracia entre os gregos seja a mesma do mundo atual, do mundo contemporâneo. Tá? Vai haver uma diferença muito grande aí, porque atualmente, quando nós definimos basicamente a democracia, sempre vai haver um entendimento que este seria o governo, que significa kratia, do povo, que significa demo. Então, ao falarmos que o governo pertence ao povo, compreendemos que a maioria da população tem o direito de participar do cenário político de seu tempo, né? Mas, de fato, nas democracias contemporâneas, os governos eles sempre dão um jeitinho de ampliar o direito ao voto, ao minimizar todas as restrições que possam impedir a participação política dos cidadãos. Quer dizer, é aquele joguinho, né? Vamos pro voto, a gente faz o votinho ali e faz parte da democracia. Se a gente tomar o Brasil como exemplo, a gente vai perceber que a nossa democracia, ela permite que uma parte dos menores de 18 anos vote. E que as pessoas com mais de 70 anos continuem a exercer seu direito de cidadania. Mas, além disso, a nossa Constituição, ela não prevê nenhum empecilho de ordem religiosa, ou econômica, ou política, ou étnica, para aqueles que desejem escolher seus representantes políticos. Até os analfabetos, que décadas atrás eles tinham, né? Eles eram equivocadamente vistos como inaptos, que não tinham condições. Até isso hoje eles podem se dirigir às urnas. Mas o que eu posso dizer é que para os gregos a noção de democracia era bastante diferente da que hoje experimentamos e acreditamos ser universal. Não tem como. Porque a condição de cidadão ou cidadania era estabelecida por pressupostos que excluíam, tiravam boa parte da população. Um exemplo, os escravos, as mulheres, os estrangeiros e menores de 18 anos não poderiam participar das questões políticas lá do seu tempo. Tal opção não envolvia algum tipo de interesse político, mas assinalava um comportamento da própria cultura ateniense.
Bom, existe essa questão de concepção desta antiga sociedade, digamos assim, que aquelas que não compartilhavam, não tinha o compartilhamento dos mesmos costumes de Atenas. Não poderiam ter a compreensão necessária para escolher o melhor para a polis, ou seja, para a cidade. Além disso, observando o modo como os atenienses eles viam a mulher, sabemos que tal exclusão feminina se assentava, infelizmente, na inferioridade natural, reservada ao sexo feminino. Por fim, os escravos também eram politicamente marginalizados, galera. E não teriam o preparo, intelectual para o exercício da política. Bom, então, dessa forma, não podemos dizer, em hipótese alguma, não tem nem como pensar que a democracia ateniense era igual por uma estranha condição. Não. Ao contrário, percebemos que as instituições políticas dessa cultura refletiam claramente valores diversos que eram anteriores ao nascimento da democracia grega. Também a gente tem que prestar atenção e levar em conta que o nosso ideal democrático é influenciado pelas discussões políticas dos intelectuais, que defenderam os ideais no movimento iluminista, lá no século XVIII. Então, vamos começar a ter essa noção de tempo, porque a distância entre a democracia grega e a atual, que é hoje, somente tem uma colaboração com algo que se mostra bastante recorrente na história. Agora, com o passar do tempo, os homens elaboram novas possibilidades e muitas vezes, lançando seu olhar para o passado, fazem com que a vida de seus próximos, que é hoje no caso, ela seja transformada pelo um intempestivo movimento de ideias que torna a nossa espécie marcada pelo signo do quê? Da diferença. E infelizmente, da diversidade. Então é isso, galera. A democracia ateniense, em outras palavras, não tem nada a ver muito com a democracia atual. Até porque, no caso, como eu disse anteriormente, teve algumas ideias copiadas lá no movimento iluminista, que por sinal também houve uma conturbação nos casos de hoje. Beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E aí dá um like, não se esqueça de se inscrever no canal. E Professor Lalá agradece e até a próxima. Valeu!